Toda semana eu vou estar trazendo um capítulo, o resumo de um capítulo de um livro relacionado à engenharia de software que eu estiver lendo. Eu estou lendo o livro Data Intensive Applications e hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo 1. Apesar de tudo isso aqui parecer bem genérico e você ficar falando, depende muito, tudo depende, é para cada aplicação, a gente vai ter uma forma de lidar com... Esse é um capítulo introdutório, tá? Ele está falando as coisas, definindo algumas coisas, trazendo os pontos que vão ser abordados no livro. Então, apesar de ser específico para cada aplicação, a gente tem padrões que são comuns. Então, a gente tem padrões comuns e a gente tem os building blocks, que é o que eu falei no início. A gente tem soluções específicas para cada caso e toda a dinâmica e toda a graça do livro é você analisar cada uma dessas ferramentas, não só a ferramenta do momento que o livro foi escrito, mas o conceito por trás daquela ferramenta. Então, a gente vai entrar a fundo em cada solução, e a gente vai aprender a analisar os trade-offs, a gente vai aprender a entender como a solução funciona e olhar em cada caso. Então, essa é a graça, né? Essa é a dinâmica. A gente vai pegar casos, a gente vai pegar cada solução e a gente vai entender quando é melhor usar cada uma. E, óbvio, não tem resposta certa, mas não é um livro que vai deixar isso vago. A gente não vai ter isso vago de depende. Então, depende, logo, tanto faz, não é isso. Depende, logo a gente tem que saber muito, a gente tem que entender o funcionamento de cada coisa a fundo para a gente conseguir decidir de forma assertiva o que deve ser usado ou não. Esse é o propósito desse capítulo, é te apresentar os problemas de forma geral e te mostrar que não existem soluções prontas e específicas, específicas não, gerais, não existem soluções prontas e gerais para todos os problemas. As soluções serão específicas e serão montadas com building blocks que já existem. Óbvio, em alguns momentos você vai ter que criar a sua própria solução, mas para isso você tem que entender todas que já existem e o que é que está faltando em cada uma e que a sua solução vai trazer de diferente. Ele vai dar um exemplo de protocol buffers, algumas empresas criam soluções, criam protocolos para atender aquele use case específico. Cara, confia que vai ser bem massa. No capítulo 1, o autor vai definir o que são aplicações intensivas, com dados intensivos, e o que são aplicações com computação intensiva. Vai fazer uma diferenciação entre esses dois. E, obviamente, a gente vai falar sobre aplicações com dados intensivos. Essas aplicações são comumente criadas por building blocks padrões, ou seja, abstrações. Abstrações nada mais são do que camadas que escondem a implementação da camada anterior. Ele vai definir isso aqui no livro também. Alguns building blocks comuns são caches, databases, processamentos em batch, em stream. É muito óbvio falar isso aqui porque é do dia a dia de um desenvolvedor de software lidar com esse tipo de abstração, até mesmo porque a gente não vai criar um banco de dados do zero para implementar um CRUD. Então isso é muito óbvio, é muito comum, são soluções que foram testadas em larga escala, mas quando a gente começa a juntar várias soluções para desenvolver um sistema de dados intensivos, né, uma aplicação de grande porte ali, a gente deixa de ser apenas um desenvolvedor e passa a ser também um Data System Designer. É isso que o autor vai falar nesse capítulo. Ele traz 4 grandes perguntas e, através delas, a gente vai ver os 3 principais tópicos, em geral, do livro que vão ser abordados em todos os outros capítulos. As 4 perguntas são: como uma API, uma boa API, se aparenta, né? Como que uma boa API parece? Como que ela... A primeira pergunta é: como uma boa API se aparece? A primeira pergunta é: como é a aparência de uma boa API? A segunda pergunta: como a gente consegue escalar a nossa aplicação para lidar com um aumento de carga? Como a gente pode garantir que os dados vão continuar corretos e completos mesmo quando as coisas dão errado? E a última pergunta: como a gente pode prover uma boa performance para os nossos clientes mesmo quando partes do nosso sistema estão degradados? Através dessas 4 perguntas, a gente vai ter os 3 principais tópicos desse capítulo, que são confiabilidade, escalabilidade e manutenabilidade. Falando sobre confiabilidade, a definição que o autor dá é continuar funcionando corretamente mesmo quando as coisas dão errado. Por que isso é importante? Porque você pode perder dinheiro, você pode perder produtividade na sua empresa e às vezes você tem responsabilidades com seu usuário. Ele dá o exemplo de um drive de fotos, por exemplo, um Google Drive. Tem fotos ali da família da pessoa,
fotos que às vezes só estão naquele local, e se você perde aquilo do nada, tem um impacto muito grande para o seu usuário. Essas aplicações elas vão ser fault tolerant. Eu não vou traduzir fault aqui, porque eu não achei uma tradução perfeita para o português. Ele faz uma distinção entre fault e failure. Então, fault seria quando um componente do seu sistema está apresentando um comportamento diferente das suas especificações. E failure é quando uma fault ocasiona em que o sistema inteiro pare de funcionar como deveria. Então, ele vai falar sobre prevenir e tolerar, qual que é o melhor, como que a gente pode fazer essas coisas, né? E para isso a gente precisa primeiro definir quais são as faults que são relevantes. A gente não pode estar tratando faults, não é produtivo a gente tratar faults todas que existem. Por exemplo, um meteoro cair na AWS, lá no US East 1. Isso simplesmente não dá para... Não é produtivo você ficar tentando prevenir essa fault ou tolerar esse tipo de fault. Então ele define 3 aqui principais, que são erros humanos, software faults e hardware faults. Hardware faults ele é bem breve no capítulo. Ele vai falar sobre redundância de hardware, então hot swappable CPUs, ele vai falar sobre baterias e geradores a diesel. E como que a gente consegue, ele faz um gancho, né, para o que a gente vai falar nos próximos capítulos também, que como que a gente consegue tolerar falhas em máquinas inteiras, né? Uma máquina inteira falhar. Como que a gente consegue tolerar isso? Ele vai falar de sistemas distribuídos, lance lá de banco de dados, de replicação, etc. Mas isso é para os próximos capítulos. Sobre falhas de software, ele dá alguns exemplos, como o leap second, o bug de leap second no kernel Linux, como falhas em cascata, né? Failures em cascata, algum serviço que está mais lento, runaway process, e mais alguns outros exemplos. Então, uma parte legal quando ele fala desse tipo de fault é que elas ficam dormentes e desapercebidas, elas não são percebidas, geralmente, e elas ficam dormentes ali no seu sistema. Até que um conjunto não usual de circunstâncias aconteçam. E aí aquela fault, ela vai... aparecer, né, no seu sistema. E vai começar a causar problemas, né? Ela já existe, mas ela vai começar a causar problemas. E aí ele fala que as soluções não são simples. Aqui é meio que o básico, né, de monitorar, testar, permitir que os processos consigam quebrar e se restartar sozinhos, isolar certos processos, fazer measuring, né, tirar métricas, entender como as coisas estão funcionando ali para tomar ações preventivas. Então, monitorar, testar, isolar os processos monitorar, testar, fazer o measuring são ações preventivas, e a gente tem ali permitir que um processo tenha o seu crash e faça o seu restart sozinho, isolar esse processo para ele não causar cascade failures. Isso aí seria tolerância. Ele faz essa divisão ali. E por último, a gente tem erros humanos. Como a gente vai evitar isso? Ele vai falar de safe design e abstractions. Então, quando você faz uma abstração, você esconde a camada anterior e traz uma simplicidade para quem está usando. Isso já ajuda bastante, né? Ele falou para tomar cuidado com abstrações, óbvio. Mas o safe design também é uma coisa muito legal. Por exemplo, você vai lá no Mongo apagar uma collection. A maioria das GUIs de Mongo, elas pedem para você escrever o nome ali da collection, exatamente como existe, para você conseguir apagar. Isso aí é um safe design. Filtra comportamentos errados do usuário. Ambiente sandbox para você conseguir testar as coisas sem afetar o ambiente produtivo. Deploy Canary, né, que você vai fazer deploys aos poucos ali. Telemetria, easy recovery. Então, ter um Ctrl+Z, por exemplo, em plataformas de back-office é uma coisa muito boa. Então, o cara clicou uma coisa errada, ele poder ter um desfazer de forma fácil. Isso evita bastante problema. E agora a gente parte para escalabilidade. Ele já começa falando que escalabilidade não é uma label unidimensional, então você vai conseguir escalar para certos aumentos de carga. Não é, meu sistema é escalável. Escalável quanto? Se eu botar uma carga infinita, seu sistema vai aguentar infinitamente? Não vai. Então, a escalabilidade é justamente ter opções para lidar com essa carga adicional. É aqui, lidar com o aumento, com a carga aumentada, né? Essa é a ideia da escalabilidade. Mas para a gente entender o que é escalabilidade, você primeiro tem que fazer definições, como, por exemplo, quais são os parâmetros de carga? Como que eu defino minha carga para dizer que ela está aumentada?
É requests por segundo, leitura e escrita no banco de dados, ou são usuários simultâneos que estão ali acessando. Essas definições são importantes, porque através delas a gente vai conseguir medir o load que importa. Às vezes você tem um sistema de chat, por exemplo, um chat da UOL, sei lá, e você vai ter ali usuários simultâneos. Essa é a métrica importante. Às vezes as requests por segundo não são tão importantes. O cara entra uma vez só no chat e fica utilizando ali, né? Tem vários exemplos que você pode pensar. E se a gente pega o parâmetro errado, a gente pode escalar da forma errada também. Então isso é bem importante. E aí a gente tem que descrever a performance. O que nosso sistema está performando? Ele dá alguns exemplos aqui de online systems, batch processing. Então, se for batch processing, qual é o throughput? Se for online system, qual é o response time? Qual que é a diferença entre response time para latência? Isso é uma pergunta legal. Tem outra pergunta aqui. Quanto de recursos a gente tem que aumentar para manter essa performance que a gente descreveu? Ou, com a carga aumentada, como a gente consegue manter os recursos? Ou seja, como a gente aumenta a nossa performance para aguentar uma carga maior sem mexer nos nossos recursos? São perguntas que você tem que fazer quando você está lidando com performance. E aí vem a parte de lidar realmente com a carga. Tem um ponto legal, não é uma bala de prata, mas é uma coisa bem legal que ele fala nesse capítulo, que é a gente deve repensar a arquitetura do nosso sistema, pelo menos em cada aumento de ordem de magnitude da nossa carga. Então, toda vez que aumentar a ordem de magnitude da nossa carga, a gente tem que repensar a nossa arquitetura. Pelo menos uma vez, a cada aumento desses, né? Então, às vezes, pode não ter um aumento completo de ordem de magnitude na metade ali, você talvez já tenha que pensar em como que você vai fazer para lidar quando aquele momento chegar. Para lidar com a carga, vai ser específico para cada aplicação. A gente tem sistemas elásticos, né, que está aqui, e a gente tem sistemas que são escalados manualmente. Os sistemas elásticos são bons para quando a nossa carga ela é imprevisível. Então, a gente tem uma alta imprevisibilidade na carga, ela pode subir muito ou descer muito. Então, essa elasticidade do sistema é bom para poupar recursos, né? Então você aloca de forma dinâmica ali. E os sistemas escaláveis manualmente, eles são mais simples, né? Você sabe que vai ter, por exemplo, uma Black Friday, você vai lá, aumenta o recurso do seu banco, aumenta ali as coisas e aumenta os serviços que você tem e lida com aquele load, que não é imprevisível, porque você sabe que vai acontecer. Ele vai fazer uma definição muito legal que a gente vai usar pelo resto do livro, que é scaling up versus scaling out, que seria escalar verticalmente e horizontalmente. Escalar horizontalmente seria você distribuir em múltiplas máquinas, né, em múltiplos servidores, e escalar verticalmente seria você aumentar o recurso daquele servidor específico, colocar mais memória, colocar um CPU, um processador mais forte, enfim. Manutenabilidade, né? Como que a gente consegue manter os nossos sistemas? Ele fala que o maior custo, geralmente, das aplicações é de manutenção. Então, como que a gente faz para deixar essa manutenção mais fácil? Ele vai dividir de novo em 3 pilares. Operabilidade, simplicidade e evolvabilidade. Eu não sei exatamente se é assim em português, mas seria a capacidade do seu software evoluir com o tempo de forma mais fácil. Operabilidade, ele define primeiro o que é operations. O que são operações, né? Monitoramento de saúde das aplicações, fazer o tracking de problemas, updates, quais que são as relações entre os sistemas e qual impacto um sistema tem no outro, como que a gente sabe a capacity de cada sistema. Isso são operações, essas são as responsabilidades de operações. Como que a gente faz para essas operações serem mais fáceis? Como que a gente vai manter um sistema e criar um sistema que torne isso mais fácil? Então, uma boa documentação, um bom monitoramento e, principalmente, evitar dependência individual em uma única máquina. Então, você cria um único ponto de falha, cara, é muito complicado. Como que você vai fazer deploy disso? Como que pode dar uma coisa errada ali e vai impactar todos os outros? Torna a vida do pessoal de Ops bem mais difícil. Como que a gente pode tornar nossos sistemas mais simples? Vamos remover complexidade acidental. A complexidade ela tem que ser intencional e tem que vir por um propósito. Você não pode simplesmente colocar complexidade na sua aplicação do nada. Então você tem que remover essas complexidades acidentais. Resumindo, deixando as coisas simples. Ele vai falar sobre abstração. Então a abstração deve ser muito utilizada, mas de forma consciente. Quando você põe muita abstração, você perde o controle do que está acontecendo e você abre espaço para human errors.
Então as abstrações devem ser bem feitas, né? Senão a gente faria tudo em low code ou algo assim. Então tem que ter esse cuidado com a abstração também. Mas a abstração, o propósito dela é trazer simplicidade. E replicar as coisas de forma mais fácil também. Então ele vai falar de evolvability, tá? Ele vai falar de evolvability. Uma coisa que ele não fala nesse capítulo, mas é muito comum nesse livro, ele vai falar o tempo todo disso, pelo menos até o 5º capítulo ali, ele vai falar muito sobre forward and backward compatibility, que é basicamente compatibilidade, retrocompatibilidade, compatibilidade com o futuro. Como que um software antigo se comunica, como uma versão de um modelo de dados, por exemplo, antigo, lida com um software que está atualizado, como um software que não está atualizado lida com esse modelo de dados antigo, como um software atualizado lida com um modelo de dados novo e como que funciona essa dinâmica de atualizações em sistemas distribuídos e versões. Isso é compatibilidade, né? Isso é muito importante para seu software conseguir evoluir, você deixar ele aberto à evolução. Você consegue que no futuro um sistema que está atualizado consuma seus dados que são antigos e vice-versa, né? E ele vai falar de TDD também, de fazer os testes, né? Test Driven Development. E é isso, esse primeiro capítulo. É um capítulo bem introdutório, a gente não vai entrar em quase nada de forma técnica, assim, profunda, a gente vai falar só um pouco sobre esses termos para a gente começar a se familiarizar, para a gente entender o que é que o livro está trazendo para a gente. Mas os próximos capítulos, principalmente o terceiro, talvez o terceiro eu divida em 2 vídeos, as coisas ficam um pouco mais interessantes. E é isso. A ideia é estar trazendo um vídeo desse por semana, até acabar esse livro, Data Intensive Applications. Eu tenho planos de pegar outros livros também, eu já comprei, já está até ali. Tem Arquitetura de Software, as partes difíceis, né, que seria o terceiro que eu vou ler. O segundo seria Fundamentos de Arquitetura de Software. A gente tem também aqui o System Design do Alex Chu para ler. Tem alguns outros que eu vou trazer ao longo do ano, eu posso até botar na thumb ali quais são os livros que eu vou ler. E a ideia é trazer isso para quem tiver interesse, para quem quiser assistir os vídeos. É mais para mim, para eu aprender mesmo e conseguir fazer uma apresentação sobre o assunto. Eu vou fazer os vídeos em inglês também para melhorar meu inglês. E a ideia é trazer isso no YouTube, talvez postar no LinkedIn e tal. Não vou vender nada, não tem comunidade, não tem... A minha intenção não é nada comercial com isso, é apenas para eu aprender, para eu conseguir dizer para vocês o que eu aprendi, se alguém assistir. E é isso, se tiver a fim de trocar uma ideia sobre o livro, se quiser, sei lá, talvez conversar sobre o assunto, vou deixar meu LinkedIn aqui embaixo, é a única rede social que eu tenho. Eu deixo um comentário no vídeo e é isso. Até o próximo.